Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e o comentário, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Boa noite a todos. A pauta para o Evangelho desta noite é algo muito intrigante, porque observem vocês o título da lição do Evangelho que estaremos analisando na noite de hoje. Caridade para com os criminosos. Eu digo assim porque quase todos nós temos uma visão diferente para com os criminosos. Nós temos uma visão de punição, de vingança, e quase todos nós queremos esses irmãos que caíram na delinquência, queremos eles longe da sociedade. Queremos para eles a prisão, a punição, e não queremos a aproximação deles. Mas nós veremos aí no Evangelho que não é isso que o Evangelho nos recomenda. Porque já dizia Jesus que nós devemos amar os nossos inimigos. Já nos fala o Livro dos Espíritos, na questão 887, que nós devemos também aprender a amar os nossos inimigos. Temos ainda, no capítulo 28 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo das preces, os itens 69 e 70, que é a prece para os criminosos, onde diz lá textualmente que se as nossas preces valessem pela sua extensão, ou seja, quanto maior, melhor, as maiores preces deveriam ser aquelas que nós dirigíssemos aos criminosos, pois são eles que mais precisam de preces, porque carregam em si a consciência dos seus delitos. Aí no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai o próximo como a si mesmo,
Nós encontramos no item 14 essa lição do espírito Elizabeth de França. Deveis a esse, quer dizer, os criminosos, de que vos falo, o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. É vosso próximo, como melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de ir fatiando aí as mensagens para que a gente entenda parágrafo a parágrafo da lição e que a gente tenha uma compreensão melhorada do todo da mensagem. Então, nós selecionamos essa frase inicial aí dela, essa afirmação, que a gente não deve dizer de um criminoso, que ele é um miserável, que deve ser extirpado da terra, que a morte para ele é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Mas, infelizmente, a maioria de nós é assim que agimos. Ao ver a notícia de escândalos, de corruptos, de crimes e desordem de toda espécie, o que nós desejamos para o criminoso, quase sempre, é que ele seja retirado da sociedade, que ele seja preso e até que ele morra. Muitas vezes, muitos de nós ainda ficamos pensando que essa seria a melhor solução. Mas a Elizabeth de França está dizendo para nós que não é assim, né? Aí, ela pede para a gente imaginar o exemplo de Jesus. O que Jesus falaria dos criminosos, né? Então, Jesus haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Alguém duvida que Jesus faria isso? É claro que não, porque nós sabemos que é exatamente assim que faria Jesus. Aí ela faz uma consideração muito coerente, porque traz para a nossa realidade. Ela fala assim que a gente não pode, na verdade, fazer o mesmo. Não, mas pelo menos podeis orar por ele. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. Olha só, a coerência de Elizabeth de França. A gente não tem condições de amar o criminoso conforme Jesus ama. Pela nossa condição evolutiva, em comparação com Jesus, que é muito distante ainda. Mas ela está falando assim que nós podemos, pelo menos, orar pelos criminosos. E pensar nesses momentos que eles ainda estarão aqui na Terra cumprindo as suas penas. Mas quando nós falamos desses assuntos, isso ainda mexe com o nosso íntimo, porque diante de criminosos, a gente ainda não se sente bem, né? Mas nem todo mundo é assim. Tem muita gente mais sensível, que já está no estágio evolutivo mais preparado para trabalhar em benefício dos criminosos. Essa semana ainda, eu conheci essa instituição,
a Tariq Camisa, uma fundação, que nos fala da história de um jovem que no dia 21 de janeiro do ano de 1995, quando ele ainda tinha 20 anos, ele era um estudante na Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Era um jovem de excelentes princípios, muito bem educado, se dava bem com todo mundo. E nos finais de semana, para pagar as despesas da faculdade, ele trabalhava como entregador de pizzas em uma pizzaria, às sexta, sábado e domingo. E nessa noite aí, dia 21 de janeiro de 95, ele caiu numa cilada armada por criminosos e foi morto por um jovem de 14 anos, um adolescente, para assaltá-lo. Esse jovem de 14 anos, ele era criado pelo seu avô e foi preso e recebeu a condenação de 25 anos de prisão, mesmo sendo um adolescente. Nós vamos ver a história dessa fundação, que foi criada a partir desse crime pelo pai do jovem assassinado. Vamos ver um pouco, né? Olha aí, a Tariq Camisa Fundação foi fundada em 1995, depois que o estudante universitário Tariq Camisa foi morto por um membro de gangue de 14 anos, Tony Weeks. Tony foi julgado como adulto e condenado a 25 anos de prisão. O pai de Tariq, Azim Camisa, sentiu que essa tragédia criou vítimas nas duas pontas da arma. Com uma graça e perdão extraordinários, Azim estendeu a mão para o avô de Tony. Tony, que chamava-se Ples Félix. Os dois homens se uniram em espírito de cura para acabar com a violência juvenil. A TKF se dedica a ensinar e inspirar perdão, esperança e paz aos jovens e colocá-los no caminho da oportunidade. A TKF se conectou com mais de 500 mil jovens em comunidades em todo o condado de San Diego, desde a sua fundação. Mudar a vida dos jovens ao instalar esperança e capacitá-los a fazer escolhas positivas é o que a TKF representa. A missão da Tariq Camisa Fundação é criar escolas e comunidades mais seguras por meio da educação e inspiração das crianças, nos princípios restauradores de responsabilidade, compaixão, perdão e pacificação. Olha só, enquanto a maioria de nós ainda queremos a condenação dos criminosos, já existe muitos dentre nós que, mesmo não se filiando a nenhuma religião, já tem esses princípios de justiça, de educação, como um meio único de retirar os jovens dos caminhos errados. Depois de ter morto seu filho de forma cruel, um homem bom, né, que era o filho dele, ele foi em busca dos pais do assassino, que era o avô, que cuidava dele, e juntos fundaram essa fundação para investir na educação dos jovens, para evitar que eles caiam em caminhos errados. E é claro que o criminoso, hoje, é um educando dessa fundação. Tem alguns vídeos aí na internet. Vamos ver os princípios dessa fundação. Olha só, o primeiro deles. A violência é real e fere a todos. Quando a gente pensa que só as vítimas que se machucaram, que foram ofendidas, nós estamos redondamente enganados, porque quem é o maior ferido diante da violência é o agressor, porque isso nos remete a Sócrates novamente. Ele já está condenado pela
pela sua consciência e arrastará isso por reencarnações afora. O segundo princípio, as ações têm consequências. Quem, melhor do que nós, espíritas que estudamos a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de progresso, quem de nós não sabe disso? Né? Terceiro princípio, os jovens podem fazer escolhas boas e não violentas. Olha só, como que o pai de Tariq, ele enxergou lá na frente, era um espírito com essa visão, com conquistas, é claro, né? Então, os jovens precisam de educação, de formação, precisam de alguém que lhes auxilie, porque muitos são os jovens hoje em dia que não têm a convivência de pai e mãe juntos. Muitos são os jovens que são obrigados a ficarem trancados dentro de casa para os pais trabalharem. E são educados pela internet, pela televisão. E em que vai dar isso? Né? Quarto princípio, os jovens podem trabalhar pelo perdão em vez de buscar a vingança. Quem que vai mostrar para eles esse caminho? Quem que vai orientar eles a trabalhar o perdão e fugir da vingança? Só o Evangelho. Só os princípios do Evangelho de Jesus, né? Então, nós precisamos, sim, da religião, dos trabalhadores religiosos para nos ajudarem. O quinto princípio, todos merecem ser amados e bem tratados. Olha só, isso não nos remete a Jesus quando nos falava que devíamos amar uns aos outros? Né? E, por fim, o sexto princípio, que diz o seguinte: do conflito, amor e unidade são possíveis. Quando estamos predispostos à lei do perdão, à lei do progresso, ao entendimento superior da vida, a gente faz isso daí, esse sexto princípio dessa fundação. Do conflito, nós fazemos amizades e não inimizades. Então, de todas as situações, por mais conflitosas que sejam, aqueles que estão fundamentados nos princípios do Evangelho, eles farão dessas dificuldades degrau de promoção para o espírito. Está aí, meus irmãos, as nossas considerações. E fica muito claro que é possível, sim. Enquanto a gente não é capaz de fazer algo mais palpável para a restauração dos criminosos, a gente pode orar, mudar os nossos pensamentos, ensinar aos nossos filhos esses princípios, para que a gente cumpra aquilo que está ao nosso alcance. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus.
Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrei seus corações ao arrependimento
e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre, amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier,
e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca. Na noite de 3 de novembro de 1997. Os quadros das crianças. Queridos filhinhos, dizia a mestra com muito carinho, vamos aproveitar a presença das flores entre nós e, sem arrancá-las à mãe natureza, vamos simbolizá-las em nossa mente, em primeiro lugar, assim. Experimentem perceber uma flor para a palavra Deus e outra flor para a palavra amor. Muito bem, pois agora vamos passar da ideia para a forma. Eis aqui uma folha em branco. Nela vamos mostrar a forma do nosso pensamento. Prontos todos vocês? Pronto, responderam em uníssono. Observei o desenho das crianças. Constava de uma belíssima flor, de uma pétala só, luminescente e colorida, com um sentimento terno, radiante, daquelas simples crianças. Por isso mesmo, o colorido da flor tomava matizes variados, conforme se mexia o papel. Que lindo desenho, que expressão fiel do belo! Posso falar o que penso, mãezinha? Sim, fale você, Laurita. Amor, assim como Deus, é uma flor indivisível, que não tem pétalas para despetalar. Ela não se despetala nunca, porque conforme tu nos ensinastes, quem tem amor tem a Deus, e quem tem Deus tem amor. Abracei Laurita, que falou em nome de todos os orfãozinhos. Essas crianças emocionam. Falei alto e feliz, a fim de que todas percebessem a minha satisfação pela lição que foi por eles bem compreendida. Corina Novelino. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.